Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos todos aqui a mais um Nossa Londrina Entrevista. E a nossa entrevistada de hoje é a Larissa Tavares. Ela é da segunda geração da família que administra a empresa Soner, que é uma empresa que trabalha com softwares, aplicativos, programas de computador para gestão pública em municípios em geral. Ela está sendo convidada a partir do vídeo que a gente já tinha feito de GovTech, ela foi minha fonte para o vídeo, né? Então está aqui hoje para tirar mais dúvidas para a gente. Seja bem-vinda, Larissa. Se quiser fazer uma apresentação sua também antes da gente começar. Bom, primeiramente, obrigada, Felipe, pelo convite, né, para falar de um tema tão relevante quanto esse, no momento que a gente está vivendo, em que a tecnologia é tão imprescindível para os governos alcançarem a eficiência necessária. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema. Maravilha. Então vamos lá. Há quanto tempo que a sua empresa, a Soner, né, ela está no mercado de softwares para gestão pública? Felipe, a Soner está no mercado há mais ou menos 30 anos. A gente começou a desenvolver softwares no início da década de 90, a partir de uma demanda que foi identificada pela escassez de recursos tecnológicos que haviam na época para atender as demandas dos municípios. Então a gente atravessou toda a transformação digital desde o início, né, dos anos 90 até hoje. E a gente pode falar com segurança que a tecnologia hoje pode sim trazer modernização e eficácia para a gestão pública municipal. Legal, muito bom. Eu estou aqui com um organograma da prefeitura, né? Eu só vou ler o que a gente tem de secretarias em Londrina, no caso. Agricultura e Abastecimento, Meio Ambiente, Assistência Social, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Cultura, Defesa Social, Defesa Civil, Educação, Fazenda, Gabinete do Prefeito, Governo, né, Secretaria de Governo, Gestão Pública, Idoso, Obras e Pavimentação, Ouvidoria, a Secretaria de Mulheres, Planejamento de Orçamento e Tecnologia, Procuradoria Jurídica, o PROCON, Recursos Humanos, Saúde, Trabalho, Emprego e Renda, além de empresas e autarquias como a Caixa de Assistência, a parte funerária, trânsito, urbanismo, desenvolvimento, habitação, esportes e iluminação pública. É possível ter uma interface personalizada para cada uma dessas áreas da atuação pública? Nossa, Felipe, é muita coisa, né? A Soner, por ter começado e ter sido muito pioneira nesse mercado, ela começou com os sistemas que a gente chama de sistemas núcleo, que englobam a contabilidade, a tributação, a parte de materiais, contratos. Sem dúvida, só de ouvir a quantidade de departamentos e áreas que vocês têm aí no município de Londrina, a gente sabe a complexidade que é atender tantas áreas diferentes dentro da administração pública. Porém, o nosso software, ele é um software muito customizável, extremamente personalizável. A gente hoje consegue sim entregar para o usuário de cada área uma interface personalizada, não só com um dashboard interativo com as análises mais relevantes por área, tá? Que eu acho que isso é bastante pertinente, mas a gente conseguiu trazer também um conceito de experiência do usuário, de usabilidade customizada por usuário. Então, de acordo com as preferências daquele usuário ou da função que ele utiliza mais, né? Se ele executa mais um certo tipo de tarefa, isso está muito ligado a esses conceitos de UX que a gente vê hoje em dia, aquelas funcionalidades mais utilizadas ou favoritas podem ser adicionadas numa barra de menus favoritos e etc. Em relação à interface, além dela ser personalizada, ela também traz as informações mais relevantes do ponto de vista analítico, como gráficos, como análises estratégicas daquelas áreas. Então, é sim possível ter uma interface personalizada por área, apesar de serem muitas áreas. Perfeito. Seria possível integrar um serviço de protocolo único pelo cidadão com todas as secretarias, mostrando desde o ato inicial, os andamentos, né, e também todos os andamentos que são dados dentro da própria secretaria até a finalização? É muito interessante essa pergunta, Felipe. Eu acho que o cidadão, a interação do cidadão com o governo, mais do que nunca, hoje tem sido primordial, né, como um exercício de cidadania mesmo. E com as ferramentas tecnológicas que a gente tem, principalmente via aplicativo, que a gente sabe que muito do acesso à internet hoje no Brasil é feito através dos smartphones, então acho muito importante ressaltar o acesso via aplicativo dessas funcionalidades. É possível receber notificações do andamento do seu processo, as movimentações, inclusive dados evolutivas pelo aplicativo. Você pode inserir arquivos diretamente do seu celular, você pode mandar a localização, então tem um georreferenciamento que é possível de ser feito pelo celular também. E também via portal do cidadão com notificações por e-mail.
Tem tanta coisa que dá pra gente fazer nesse mundo da tecnologia, como, por exemplo, notificações por chamada de voz. A gente consegue ir acoplando certos tipos de APIs, que a gente chama no mundo tecnológico, dentro da nossa plataforma, para permitir muitas soluções integradas. Então, assim, essa parte da comunicação com o cidadão, via aplicativo, portal do cidadão, tramitação dos processos, movimentação, rastreabilidade, é muito integrado e totalmente possível. Perfeito, muito bom. É possível, então, né, a gente já acabou entrando nisso, né, mas vamos lá. É possível a população criar reclamações, né, de buracos, recapeamento, né, que seria mais uma parte da Secretaria de Obras? Hoje o nosso aplicativo Cidadão Online, ele contempla toda a parte de protocolos, a parte de ouvidoria, segunda via de tributos. Eu vou falar só assim um pouquinho de tudo que a gente faz, depois a gente pode entrar Sim. mais profundamente. A parte de saúde, tá? Agendamento de consultas, educação e agendamento de atendimento, que é uma nova funcionalidade super legal que, se a gente tiver tempo de falar, a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Com relação à parte de protocolos, reclamações, buracos, é possível sim, inclusive tirando foto, colocando a foto direto pelo aplicativo, colocando a localização direto pelo aplicativo. Então, assim, é possível. Dá pra fazer isso e muito mais. Legal. No meio ambiente, né, passando já um pouquinho da questão de obras, seria possível requerer também poda, replantio de árvores para a Secretaria do Meio Ambiente? Sim, as podas de árvores, todas essas solicitações que são feitas normalmente via protocolo, elas são configuráveis dentro do sistema, Felipe. Então, se a prefeitura decide que ela quer colocar lá serviço de poda de árvore, serviço de tapa-buraco, serviço de iluminação, qualquer tipo de serviço pode ser configurado. Inclusive, outros tipos de serviço que também abrangem aspectos mais econômicos, como aprovação de projetos, a parte de empresas. Então, é bem personalizável, de acordo com as demandas de cada município. E isso também ficaria salvo ali dentro de um usuário, mais ou menos assim, e você poderia ter acesso a protocolos antigos, né? Sim, você tem toda a listagem, o histórico, né, de todos os protocolos que você abriu, com todas as informações de status, data, a devolutiva do órgão também em relação àquele seu protocolo, na tela do celular, uma listagem de consulta mesmo. E vamos dizer que a prefeitura tivesse uma política de castração de animais. Seria possível fazer alerta de animais de ruas não castrados para que eles fossem pegos pela prefeitura, levados para algum lugar para ter esse tratamento? É possível, Felipe. Com esse conceito de customização, de acordo com as demandas de cada órgão, a gente consegue criar mecanismos. Então, através do mesmo processo de abertura de protocolo, você gera uma classificação dentro do seu sistema, que é o sistema web, né, de gestão é o sistema de protocolos, documentos e fluxos, e você coloca as classificações que você deseja incluir para acesso ao cidadão. Sim, e daí entrando nessa mesma ideia, né, sempre dentro do que é possível dentro do aplicativo, claro, para abrir e fechar a empresa, melhorar esse ambiente de negócio. Seria possível fazer isso pelo aplicativo, abrir e fechar uma empresa? É possível também, Felipe. A gente tem alguns casos bem interessantes de processos de abertura de empresas que, através da utilização desse sistema, foram melhorados com prazos reduzidos de 6 meses para 30 dias. Então, assim, dá para fazer muita coisa tecnologicamente, né? É um avanço muito importante. É claro que isso depende muito da vontade política do município, porque como é totalmente configurável, isso vai muito dos processos internos do órgão. A gente tem que fazer um mapeamento desses processos internos de cada órgão para entender o que é viável e o que pode ser configurável para o cidadão. Claro que tudo dentro da lei, mas do ponto de vista tecnológico é possível. E agora uma pergunta mais aberta, né? Às vezes você pode discorrer à vontade. Na assistência social, o que é possível fazer com uma melhoria, né, uma implementação de tecnologia? A gente tem um sistema hoje de assistência social que é um sistema muito completo. Então, além da gente poder fazer todo o cadastramento das famílias, a gente puxa muita informação do CAD único para alimentar o nosso sistema. É um sistema integrado, tá? A gente faz os relatórios mensais de atendimento, né, o RMA, a gente faz envio de informações já com integração de web service do nosso sistema de assistência social, o que adianta muito para centrais de atendimento, CRAS, CRES, por ter essa integração. E a gente tem todo o controle de atendimento das famílias.
incluindo desde o conselho tutelar, enfim, todas as áreas da assistência social. Eu não vou me aprofundar tanto na área da assistência social, mas o sistema está completamente preparado para identificar tanto as vulnerabilidades das famílias, e aí eu vou falar até de um aspecto mais estratégico, que é uma ferramenta de georreferenciamento. A gente consegue puxar relatórios, por exemplo, para assistência social, com base nas vulnerabilidades por região, né? Então a gente consegue identificar nessa região, será que eu preciso traçar ou desenvolver alguma política pública para assistência social mais direcionada, com base nesses relatórios que o sistema gera, inclusive com análises estratégicas de BI, que têm sido bem interessantes, Felipe. Entendi. E nesse mapeamento, né, nesse georreferenciamento da assistência social, seria possível fazer um cruzamento de informações com uma outra secretaria, como a Secretaria de Educação, para se fazer um planejamento conjunto? Sim, é possível. Esse é um diferencial. Eu tô até achando engraçado que você tá me perguntando um monte de coisa e eu tô sempre respondendo, é possível, é possível. Mas, gente, é porque realmente na área tecnológica tudo é possível. Inclusive, meu diretor de tecnologia, Felipe, eu vou até tomar a liberdade de fazer essa inclusão aqui, ele sempre fala que tudo é possível. A gente só precisa entender o que naquele momento é viável ou não. Mas, nesse caso do que você me perguntou, a gente, por ter uma base de dados única, integrada, a Soner começou a história dela a partir desse conceito de integração. É um grande diferencial que a gente tem de atender tantas áreas da administração pública, são mais de 30 módulos integrados, e fazer com que todas as informações conversem entre si para entregar análises robustas para a tomada de decisão. Então, o sistema de assistência social conversa com o sistema de educação, a gente consegue saber que aquele filho, ele é um aluno, ele é um paciente, e ele faz parte de uma família, por exemplo, que está cadastrada, que teve um atendimento, por exemplo, numa unidade do CRAS. Então, isso é muito bacana. E nessa mesma educação, além desse controle, né, que seria feito para fazer um cruzamento de informações, poderia ser por notas de alunos numa determinada região, ou atividades, como você disse, que poderia ser feito também. Seria possível um cadastro, né, de alunos em começo de ano letivo, ou mesmo sugerir uma escola mais adequada de acordo com o lugar de residência? Sim, sim. O sistema de gestão escolar, ele é um sistema completo que inclui todos os cadastros, tanto da base de alunos. Muitas vezes, por ser um sistema integrado, a gente tem informações de cadastro de pessoas que a gente puxa, de endereço, de muitas coisas. Mas a questão da localização das escolas, ela é sim feita com base nesse mapeamento, né, de localização da residência das famílias. Tá certo. E na área de fazenda, né, fazenda pública, de tributos, eu pesquisei que em Rio Preto tem um sistema que os funcionários eles saem já com um roteiro de fiscalização e chegando no local eles conseguem por tablet já determinar providências para esse local ou mesmo multar, né, se for algo um pouco mais flagrante. Dentro, né, dessa estrutura de interface e tudo mais, daria para fazer isso também? Daria, não só daria, como deveria, né? A gente tem essas tecnologias para propiciar realmente que as informações sejam feitas, na verdade não as informações, que as ações sejam tomadas de forma efetiva e na hora, em tempo real, online. Então, o nosso sistema de fiscalização, ele possibilita, por exemplo, o acesso das alíquotas que estão sendo utilizadas, das atividades que estão sendo processadas, instaurar os autos de infração, enfim, praticar todos os atos da fiscalização em tempo real e online. Certo. E a gente passou de obras lá atrás, né? A gente acabou passando um pouquinho mais rápido por isso, mas é possível ter uma agenda aberta, né, do que está sendo feito, por exemplo, uma agenda, vamos falar da Secretaria de Obras especificamente, daí isso acaba valendo para tudo, né? Onde que estão as equipes de obras ali num determinado momento, onde que elas estão trabalhando? Qual que é o prazo para se fazer a sua obra, né, um buraco na frente da sua casa, né, por que tem essa demora, onde que eles estão fazendo trabalho num dia determinado? Essa pergunta, Felipe, eu imagino que ela possa ter duas informações diferentes, tanto para o setor, tanto para o departamento de obras, como também para o cidadão poder fazer esse acompanhamento. Esse acompanhamento por parte do cidadão, eu entendo que ele é feito via notificações no celular através do aplicativo. Então, o aplicativo propicia essa comunicação através de notificação de push, que são feitas configuráveis de acordo com o que
com o que o próprio órgão quer comunicar naquele momento. Então, por secretaria, a gente precisaria entender se seria possível a gente fazer um mapeamento das agendas, dos status, das ações que estão sendo feitas no município naquele dia, para poder comunicar isso para o cidadão. Do ponto de vista da Secretaria de Obras, a gente com certeza consegue ter uma agenda aberta, inclusive demonstrando no mapa onde as obras acontecem. Então, o resumo, cada etapa, as fotos, né, das medições, então é algo possível. Legal. Nas políticas para mulheres, seria possível dentro do aplicativo ter um botão de pânico, né? Que você está ali no aplicativo, você aperta aquilo, em tese já ativaria ali um chamado para a Guarda Municipal? Sim, esse tem sido um tema muito relevante, né, no Brasil. É preocupante os números que a gente vê hoje de homicídios de mulheres no nosso país. Essa foi uma funcionalidade recente que a gente incluiu no nosso aplicativo. Se eu não me engano, Felipe, na verdade está para sair essa funcionalidade e ela foi uma funcionalidade muito impulsionada pela pandemia no Covid. Porque as duas funcionalidades do ponto de vista técnico, elas são parecidas. Então, o cidadão consegue comunicar um caso de Covid mais ou menos através do mesmo mecanismo do que ele comunicaria, por exemplo, um botão de pânico. Isso do ponto de vista de funcionalidade, tá? Não tô aqui querendo nem comparar as duas situações e nem trazer elas para o mesmo âmbito, tá? Só para deixar isso claro. Mas você comunica esse botão de pânico, né, para políticas para mulheres. Você comunica isso. Nós temos alguns critérios, inclusive, que foram estabelecidos, né, pensando em qual é a dificuldade da mulher de acessar em relação ao agressor, qual a velocidade que ela conseguiria fazer isso. Então, a gente pensou na experiência do usuário, até nesse critério foi utilizado para o desenvolvimento dessa ferramenta, e a gente aproveitou o desenvolvimento disso para desenvolver essa funcionalidade para o Covid. A gente aperta um botão lá de alerta Covid, então o cidadão consegue alertar o município quando ele está diagnosticado com a Covid. Eu achei interessante compartilhar isso com vocês também. Tá. Eu vou pegar o gancho dessa, uma pergunta que não estava no roteiro, mas se você apertasse um botão de pânico, nesse caso, né, de violência contra mulheres, seria acionada a Guarda Municipal, que aqui em Londrina é a Guarda da Maria da Penha, né, a Patrulha da Maria da Penha. Para a Guarda Municipal, é possível também que tenha assim, uma interface deles, né? Então, onde tem ocorrências, qual que é a viatura mais próxima? Vão mandar esse ali, ele chega lá, já faz a ocorrência, sai online. Como que funciona isso da Guarda Municipal? O sistema da Guarda Municipal é um sistema que a gente acabou de lançar a pedido de um cliente nosso. É um sistema que deve ter uns 3 ou 4 meses de funcionamento e está sendo um sucesso. Foi até bem interessante você ter perguntado isso. Como que está sendo isso? Hoje, as viaturas têm um tablet, né? Então elas conseguem registrar as ocorrências em tempo real, de forma online, e também a partir da localização via tablet, saber onde que a viatura está mais localizada, mais próxima, para fazer o atendimento da melhor forma possível, de forma mais eficiente. Isso trouxe um benefício gigantesco para a Guarda Municipal dos municípios. A gente já implantou em 2 municípios, porque antes era feito, eles faziam todos os registros manualmente e depois registravam aquilo dentro do sistema na unidade, tá? Então hoje é feito de forma online, além de você ter os relatórios gerenciais muito mais completos, você ainda tem o acesso à informação em tempo real. Então, essa foi uma novidade bem importante no ano de 2020, que tem sido um grande sucesso. E em planejamento, orçamento e tecnologia, é possível compilar os dados para poder se planejar melhor quais áreas vão precisar de profissionais ou de recursos? Não só em relação aos profissionais e aos recursos, mas para saber se de fato as metas físicas e financeiras que estão estabelecidas estão sendo atingidas e cumpridas de acordo com o PPA e a LDO. A gente consegue saber no detalhe, Felipe, quanto que está o gasto orçamentário, inclusive com as análises dentro de um BI, que é um sistema de gestão estratégica que a gente tem, então do que está previsto tanto dentro da lei, do que já foi gasto em relação àquele orçamento ou não, de forma gráfica para o gestor, ele consegue visualizar aquilo em tempo real. Então, tem análises estratégicas bem interessantes para a alta gestão pública municipal nesse sentido.
Tá. Aí eu acredito que seja um dos maiores temas, né? Aqui em Londrina, pelo menos, já está mais em voga aí, pelo menos umas 2, 3 eleições. Saúde. O que é possível fazer na saúde com um sistema de tecnologia mais ampliado? Na saúde, hoje, a gente tem um sistema que engloba todas as etapas de atendimento, desde as unidades de atenção básica da saúde, até a parte de internação, consultas. Então, a gente conseguiu entregar realmente para a parte de saúde pública um sistema bem completo. O nosso sistema de saúde ele já está há mais de 10 anos no mercado, então a gente conseguiu incluir todas as funcionalidades necessárias para uma gestão eficaz. Eu diria, inclusive, de acordo com o que o nosso especialista de saúde tem me relatado, que hoje, para você fazer gestão de saúde, não necessariamente o que falta é orçamento para a saúde. Muitas vezes o que falta são processos bem estabelecidos, é um sistema tecnológico que propicia uma gestão mais assertiva, né, para os médicos e para toda a equipe médica, e com a integração dos prontuários eletrônicos, de todos esses benefícios que a tecnologia tem trazido. Mas na área da saúde, hoje o que a gente tem falado muito é a telemedicina, né? Especialmente com a Covid. Eu gostaria de trazer alguns pontos reforçar alguns pontos que foram identificados durante essa pandemia, né? Alguns pontos-chave. Para o cidadão, por exemplo, a gente consegue pelo aplicativo, né? Já que a gente falou bastante do aplicativo, a gente consegue fazer agendamento de consultas, agendamento de retirada de medicamentos. Então, isso foi fundamental agora na pandemia, poder evitar esse contato físico, poder fazer esses agendamentos via aplicativo ou portal do cidadão também. Todo o controle de medicamentos, então eu falei um pouco, é um sistema muito completo, então toda a parte de controle de medicamentos, do almoxarifado da saúde também é feita dentro do nosso sistema. E da parte da telemedicina, por exemplo, a gente acabou de implantar a funcionalidade de atendimento, então o médico agenda uma consulta para atender esse paciente que está em casa, né, e que pode ser atendido pelo celular. Isso está hoje regulamentado em função do momento de pandemia que a gente tem vivido. Seria possível fazer uma triagem, né? Agendamento de consulta, seria possível fazer uma triagem, né? Então a pessoa precisa ir para o hospital, ela relata ali a princípio o que ela está sentindo, às vezes faz um atendimento prévio com um médico e ela ser direcionada para o hospital correto, né? Posto de saúde, UPA, UBS, ou o local correto. Exatamente. De acordo com a enfermidade que ela tem no momento? Exatamente. E também evitar, por exemplo, um deslocamento desnecessário, que uma pessoa, às vezes, que tem pessoas de risco que moram na sua casa, ela tem que se deslocar para ela ser atendida, ela pode acabar sendo infectada. Então, a gente evita esse deslocamento desnecessário do cidadão nessa triagem prévia, né? Você consegue fazer um direcionamento, o médico consegue fazer um acompanhamento pelo aplicativo, pelo vídeo atendimento, e não só pelo aplicativo. Todas essas funcionalidades que a gente disponibiliza via aplicativo, a gente também disponibiliza via portal do cidadão, que também são todas funcionalidades configuráveis. E para a área da saúde, Felipe, só mais uma coisa, a gente também consegue fazer a visualização de laudos de exames médicos, tá? Então, não só o agendamento das consultas por especialidade, como também a visualização dos laudos médicos. Entendi. E também, você estava falando do seu especialista, em saúde, e que ele comentou, né, que às vezes é muito mais importante ter uma organização melhor do que ter mais investimentos, né? Inclusive isso deve ser uma tendência, né, nesses próximos anos, por causa da falta de recursos que vai vir para poder reacender a economia e outros gastos que vão vir a partir da pandemia, né, de problemas colaterais que aconteceram, né, de emprego, de renda, em outros lugares. A falta de recursos talvez te demande ter uma ideia um pouco mais criativa nesse sentido de você reorganizar a saúde, né? Sem dúvida, né, Felipe? Acho que na primeira ocasião, quando a gente conversou, a gente estava muito alinhado sobre GovTech, sobre tecnologias para governo. Acho que o grande motivo de eu estar tão empolgada em relação a esse assunto e de eu entender que ele é tão importante para o Brasil hoje é porque eu só vejo benefícios em relação à utilização e eu vejo que é uma grande resposta em relação ao déficit, porque a gente consegue ter muito mais eficiência a partir das soluções tecnológicas, tanto para melhorar o serviço público prestado para o cidadão, né, dessas facilidades, de evitar um deslocamento, de um acesso de uma informação ali no seu celular, na sua mão,
a qualquer momento, como também de trazer uma otimização de recursos e muito mais gestão para os processos dos órgãos públicos em todas as áreas, como, por exemplo, eu acabei de comentar com você na saúde. Então, quando você consegue colocar tudo isso de uma forma integrada, dentro de um sistema, fazer um atendimento, a gente tem um caso, se eu não me engano, por exemplo, para o cartão do cidadão, eu já estava esquecendo até de falar do cartão cidadão, porque é tanta coisa. O cartão do cidadão hoje, ele acaba sendo uma carteirinha, né? A gente hoje tem a impressão física, que alguns municípios fazem, mas em alguns locais a gente acabou substituindo pelo cartão cidadão digital. Então, a facilidade de ter um atendimento que antes você demorava ali alguns minutos para ter essa triagem prévia, você faz em segundos, às vezes, um atendimento desse com QR Code. Então, isso é muito moderno e a gente tem condições de fazer isso hoje no Brasil. Aquela hora eu te interrompi do que você estava falando, era isso que você ia acrescentar do cartão cidadão? Não, eu ia acrescentar sobre uma triagem. Você me questionou da triagem e eu falei muito de agendamento de atendimento, né? Como eu tenho comentado aqui, a questão da customização e da personalização dos módulos do nosso sistema. Então, a parte de triagem que eu achei legal da gente comentar também é de agendamento de atendimento. Então, muitas vezes o cidadão se desloca até um determinado local para ser atendido, por qualquer motivo que seja, ele tem que ficar horas aguardando ali numa fila para ser atendido. E hoje, nesse momento de pandemia, isso tem sido um risco, né, tanto para as pessoas que estão sendo atendidas, quanto para os familiares que estão do grupo de risco. Então, você poder saber que você vai ser atendido num horário específico, você puxa uma senha de um atendimento pelo seu celular, por exemplo. E você é notificado. O seu atendimento vai ser daqui tanto tempo. Daqui 10 minutos o seu atendimento será iniciado. Então você consegue ter uma otimização do seu tempo pessoal, você não se expõe a um risco desnecessário e o órgão também consegue mapear a demanda que ele vai ter de atendimentos naquele dia. Então ele sabe quantas pessoas ele vai ter que atender, ele consegue preparar muito mais os seus recursos para poder dar um atendimento mais efetivo para a população. Maravilha. E na outra conversa que a gente teve, acho que a gente falou um pouco já sobre isso, mas só se você quiser acrescentar alguma coisa. Claro. Na outra conversa que a gente teve, você disse que um dos diferenciais do software, da sua empresa, daí no caso, era a utilização desse banco de dados único, né? Como que isso pode melhorar a gestão? O banco de dados único, realmente eu comentei nas outras perguntas, eu só vou me aprofundar um pouco. Ele garante essa eficiência e mapeamento de todas as demandas do órgão como um todo. Então, se hoje você tem um aluno na rede pública, você consegue, por exemplo, fazer um mapeamento das notas desse aluno em relação a uma média da classe. E, ao mesmo tempo, esse aluno ele é um paciente da rede de saúde. E a família, né, desse aluno e desse paciente, ela às vezes também teve um atendimento numa unidade de assistência social, um CRAS ou um CRES. Então, você ter essa visibilidade da população de uma forma integrada, você consegue traçar políticas públicas mais eficientes. Isso pelo lado do cidadão. Do ponto de vista da gestão do município, ou seja, dos processos internos do órgão, quando você tem um setor, fazenda, conversando com a administração, conversando com uma contabilidade, você consegue ter informações gerenciais financeiras e analíticas dos recursos do município muito mais precisas. E também com relação à prestação de contas, que eu acho que é um ponto fundamental. A prestação de contas ela é feita a partir do envio de arquivos que é feita a partir da... A prestação de contas é feita a partir de dados de diversos arquivos de layouts de áreas diversas da prefeitura, então da área de obras, enfim, materiais, compras, todas essas informações compiladas num banco de dados único facilita demais a prestação de contas. Então, acho que não só pro cidadão, como também na melhoria dos processos internos de eficiência, de otimização de prazos, das informações que estão todas interligadas, é um diferencial enorme. Muito bom. E existe, claro, né, você coloca o sistema ali, ele tem um custo, né, para o município, mas existe uma porcentagem de retorno, né? A gente estava até comentando antes de a gente começar o vídeo aqui sobre questão de sustentabilidade, né? Que você comentou que teve um cliente de vocês que teve um retorno muito bom nessa questão de menos utilização de papel e também da própria questão do pessoal do município, né? Achar aquilo interessante por questões de meio ambiente e tudo mais. Então, queria que você comentasse isso nessa questão do retorno que assim, é mais palpável e também do não palpável, se você quiser comentar da questão do uso de tecnologia.
realmente a utilização de um sistema tecnológico para a gestão, ela traz ganhos que são não só financeiros, né? Esse apelo da sustentabilidade, a gente tem percebido resultados muito interessantes em clientes nossos. Um dos nossos clientes conseguiu economizar 1 tonelada de papel em 6 meses implantando processos digitais, tá? Apesar de às vezes ser um pouco difícil da gente conseguir mensurar, Felipe, exatamente qual o percentual de retorno, né? Eu hoje não consigo te falar exatamente qual é esse número de percentual de retorno, mas a gente sabe que a partir de um mapeamento de um fluxo de processo em um órgão, por exemplo, que um sistema de gestão que foi desenhado aí há quase 30 anos, nós estamos desenhando processos de gestão em diversos municípios, em Minas e São Paulo. Então a gente sabe que o fluxo daquele processo feito daquela forma, ele tende a ser mais eficaz. Então essa eficácia, ela se traduz em uma otimização de recursos. Quando eu falo de otimização de recursos, eu não estou só querendo dizer em relação aos recursos, por exemplo, economia de papel. Porque, obviamente, que quando você tem um sistema de gestão de documentos que transforma processos que antes eram pastas gigantescas de papel que eram impressas da área de compras e que tinham que tramitar fisicamente em cada área. Então, imagina o seguinte, você hoje transformou esse processo num processo digital. Toda a documentação que você precisa está dentro do software. Você tramita ele, você simplesmente aperta um botão e encaminha aquele processo para um outro setor. Você tem uma economia de prazo, você tem uma economia de tempo daquele servidor que tinha que tramitar aquele processo fisicamente, você tem uma economia da rastreabilidade daquele processo que não vai se perder. Enfim, são tantos benefícios em relação aos processos digitais e que estão tão em linha com as tendências do governo digital, né? Não é à toa que o governo digital hoje tem sido uma grande agenda da Secretaria de Governo Digital, que está atrelado ao Ministério da Economia, porque efetivamente ela se traduz em economia. Eu não vou conseguir te responder o quanto, né, que a gente consegue reduzir, mas a otimização dos recursos... Com certeza esse ganho é muito grande. É, né? muito grande. Em termos da facilitação de processo, de celeridade, né? Então, às vezes, até uma empresa ali que está demorando para abrir, se ela abre mais rápido, ela vai começar a arrecadar mais, vai começar a gerar renda mais rápido, né? Ai, nossa, então, super legal você falar isso da arrecadação, porque a arrecadação também é uma outra coisa que a gente consegue otimizar para os municípios, né? Você, a partir da disponibilização de segunda via de tributos, você consegue otimizar tudo muito mais fácil. A gente tem sistemas de execução judicial, por exemplo, que são hoje integrados com os tribunais. Então você faz um processo desse, uma integração de web service dessa, as informações são enviadas automaticamente. Isso otimiza todo o trabalho do setor, né? E, enfim, são diversos benefícios, incluindo, por exemplo, a parte de protestos. A gente tem um módulo bem interessante também que proporciona esse aumento de arrecadação para os municípios, né? Não sei se é o foco do que a gente está falando agora, mas o meu ponto é, assim, é muito mais eficaz ter um sistema de gestão integrado que possa coordenar os dados e as informações entre todos os setores e entregar para a população soluções mais modernas para a gestão pública municipal. Legal. Muito obrigado, Larissa, né? Gostaria de agradecer aqui. Eu já agradeci ela várias vezes no privado sobre a ajuda que ela vem me dando para criar tanto o vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz, mas também por vir aqui para poder esclarecer um pouco mais minuciosamente, né, como que funcionaria em cada um dos casos. Claro que se vocês tiverem pergunta, vocês podem mandar aqui no primeiro comentário. Então, só para a gente já ir finalizando, agradeço novamente, Larissa, né, da empresa Soner. Se você quiser passar as suas redes sociais ou redes sociais da empresa, o pessoal seguir, para também o pessoal já acompanhar o trabalho de vocês e aí umas palavras finais também para a gente ir finalizando por hoje. Felipe, muito obrigada. Foi um prazer conversar aqui com vocês, com o nosso Londrina, sobre todos esses benefícios da tecnologia. Eu acredito e tenho vivenciado isso pessoalmente. Eu acredito que a gestão pública está pronta. Eu acredito no governo digital. Inclusive, essa tem sido uma frase que a gente tem utilizado em todos os nossos meios de comunicação, nas nossas redes sociais, que depois eu com certeza quero disponibilizar aqui para vocês seguirem a gente, acompanharem os resultados do que a gente tem feito, porque a gente tem traçado a gente vem nessa trajetória de transformação digital já há muito tempo e sempre existiu um mito, né, de que, mas será que
para o governo isso funciona? Não, isso aqui não é, isso aqui é uma startup, isso aqui não vai funcionar para governo, né? Existem muitos mitos em relação ao governo por ele ser gigantesco, mas não é porque é um desafio enorme que a gente não pode, sim, superar essas barreiras e provar por que a tecnologia tem sido tão importante, tem sido uma aliada fundamental para a eficiência dessas organizações. Perfeito. Então, ficamos por aqui nesse Nossa Londrina Entrevista, falando sobre GovTech, softwares, programas para computadores e que ajudariam nessa questão de gestão pública, né? Vocês podem ver que é um tema muito amplo. Como eu estava dizendo, se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui no primeiro comentário. Ali no primeiro comentário também vão estar as redes sociais da Soner. E então ficamos por aqui. Agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e um abraço. Boa noite.